Saudações a todos, todas e todes, eu sou o Fausto Ramos e estou aqui para apresentar mais um episódio, mais uma entrevista do Jornada Mágica. É o diálogo que ocorreu entre eu e uma pessoa que tem muito para compartilhar, muito conhecimento para trazer a respeito daquilo que efetivamente envolve se envolver com profundidade na vivência da espiritualidade e da bruxaria. E com quem eu consegui ter uma troca muito profunda, mesmo que fosse com uma pessoa que vinha de uma vertente muito diferente daquela que eu geralmente trabalho como sendo a magia do caos. Fiquem com a minha conversa, esse diálogo franco, honesto, profundo com a Melina Umbra neste episódio do Jornada Mágica. Até por acaso. Mas chegamos então para ter esse momento mais uma vez da gente bater papo, conversar, fazer uma espécie de gravação, que nem a gente fez aquela live no TikTok. Aquela live foi incrível. Foi Eu, muito legal. eu lembro que eu também gostei muito, porque eu tinha descoberto seu perfil no TikTok e falei assim, pô, essa pessoa que fala umas coisas interessantes, fala umas coisas legais, eu tô querendo fazer mais parcerias, fazer live com outras pessoas, eu vou começar chamando ela. E eu te chamei e deu Foi muito bom. interessante que esses dias uma aluna minha virou pra mim e falou que ela tava fazendo um. Como é que eu posso explicar? Como se fosse uma viagem astral, onde ela criava um lugar para ela. Isso faz muito parte da minha prática, né? Uhum. Eu falei, nossa, que interessante. A gente vê poucas pessoas falando sobre isso. E ela falou, vi no perfil do Fausto. Aí eu, o Fausto. Só o Fausto fala dessas coisas, tipo, ninguém mais fala sobre essas coisas. E daí eu falei assim, com certeza o Fausto, se veio do Fausto, tá tudo bem. Pode fazer que tá tudo certo. Porque tem gente ali que fala muita merda, né, lá dentro. Mas quando ela falou que ela tava, tipo, criou todo um lugar reservado, assim, onde ela pudesse ir astralmente, eu falei, as pessoas que têm esse tipo de conhecimento, quem foi que te ensinou isso? Ela, eu vi no perfil do Fausto. Eu falei, bem, ok. E é legal que aos poucos a gente vai criando uma rede, né? De É pessoas que a verdade. gente consegue indicar dentro do trabalho, dentro das diferentes tradições, dentro das diferentes jornadas. Tem muita gente que, tipo, e tem interesse. Antigamente tinha muito mais interesse em magia do caos, e eu já trabalhei muito com magia do caos, hoje não tanto, hoje eu tô mais focada no culto ancestral. Mas, assim, toda vez que eu penso em magia do caos, eu já lembro de você. Eu falo, conhece o Fausto? Vai até, vai lá. Boa. Gosto assim. E inclusive a gente já começou o nosso bate-papo, a nossa conversa na surdina. Eu, de repente eu clico o botão de gravar e não aviso pro convidado, só aviso depois, justamente para tirar esses minutinhos de conversa boba aqui, aleatória, espontânea. E que agora eu formalmente trago e peço para você se apresentar pro meu público, pra galera que acompanha o Jornada Mágica. Melina, se apresente pra gente. Meu nome é Melina Umbra, eu sou cartomante há quase 13 anos. Sou bruxa, já tem aí uns 8 anos. Magista. Eu sou de tudo um pouco. Eu sou numeróloga, eu sou anestesista, eu sou, né, trabalho com mesa radiônica, eu tenho várias funções. Sou mil e uma utilidades, né? Acho que dentro da magia a gente tem muito isso, de aprender a se virar com aquilo que a gente tem, né? Então, hoje em dia, eu me considero hoje ministro, né, baralho cigano, mentoria de bruxaria e etc. Mas uma pegada muito diferente do que a maioria está acostumada, não é muito aquele arroz com feijão da bruxaria, de elementos elementares e etc. Uma parte que eu gosto de aprofundar muito é sobre o tempo. Isso é pouquíssimo falado dentro da bruxaria, né? A Interessante. importância do tempo para a Aham. gente, a forma como a gente consegue adentrar na questão cósmica do negócio, realmente da criação da magia. Eu acho que essa é a parte mais interessante. Eu acho que, de certa forma, é isso que me destaca dos outros. Então, acho que é por isso que é tão importante falar sobre a minha jornada com o tempo, porque para mim realmente foi uma virada de chave no meu caminho com a bruxaria. Fabuloso! E falando sobre caminho na bruxaria, esse é o espaço que eu também convido as pessoas para vocês comentarem, narrarem pra gente a sua história sobre como foi que você começou nesse caminho e que chegou até o ponto de você estar aqui hoje conversando comigo sobre o assunto de magia, de bruxaria, de tarô Eu no Jornada Mágica. Eu acho que a bruxaria, ela tem uma capacidade incrível de reunir pessoas que adentram nela por sobrevivência. Eu acho muito complicado quando você é uma pessoa que tem todos os privilégios do mundo aos seus pés e você busca a bruxaria por conta própria. Naturalmente, hoje em dia, a gente tem mais desses relatos porque a bruxaria ficou hypada,
Mas para quem veio dos primórdios mesmo da bruxaria, quando tudo era mato ainda, sabe que a gente precisou ter que sobreviver nesse mundo hostil, né? E comigo não foi diferente. Na época eu adentrei a bruxaria, eu comecei a conhecer a bruxaria, porque eu estava passando por um processo muito profundo de desilusão com as religiões de matriz africana. Era muito complicado para mim. Eu fiquei anos como abião, acho que uns 5, 6 anos como abião no candomblé. Quase me iniciei. E a mãe já basicamente falou no jogo que não era a hora. Que eu tinha ainda muita coisa para viver e que não era para eu iniciar naquele momento. E pra mim aquilo, nossa, foi um banho de água fria. Eu fiquei desiludidíssima. Eu fiquei assim, como assim ela não quer a minha cabeça? Tipo, eu aqui disposta, sabe? E Aham. depois eu entendi quando eu tive, né, o meu primeiro contato com a bruxaria. Se eu fosse do candomblé daquela época, eu não poderia ter me aprofundado tanto no culto, né, da bruxaria. Então, eu acredito que até Orixá sabe o que faz, porque também não deixam de ser deuses, não deixam de ser divindades. E, de alguma forma, a Iemanjá ela sabia que eu precisaria ter o meu enredo com Isis, ter o meu enredo com Hecate, né? E hoje eu tô aqui, mas vou te falar, não foi uma coisa muito agradável, não. A galera romantiza muito a entrada na bruxaria, mas para mim foi tenebroso. É aquilo, a gente basicamente entra ali por sobrevivência, principalmente por eu trabalhar em cima de uma bruxaria muito marginalizada, né? Eu sou uma mulher que eu vim de periferia, minha mãe é uma mulher preta, enfim, eu tenho ali todo um enredo de escassez muito grande. E para quem vem de favela é muito complicado a gente ver o mundo como um lugar onde a gente pode sonhar. A gente vê um mundo como um lugar que a gente só consegue sobreviver, né? E a bruxaria ela me deu a capacidade de conseguir sonhar, mesmo entre trancos e barrancos, né? Ela me tirou da favela. Hoje em dia eu moro num lugar muito bacana, eu tenho uma casa muito bacana e a bruxaria ela conseguiu me dar um novo rumo de vida, vamos assim dizer. E eu acho que essa é a parte mais desesperadora de perceber. É perceber que você conseguiu romper um ciclo repetitivo, você conseguiu sair de um sistema familiar extremamente escasso e você é literalmente o zero à esquerda da família. Todo mundo te odeia, ninguém te entende, mas de certa forma eles entendem que alguma coisa ali que você fez deu certo. E é desafiador essa trajetória desse rompimento com espaços, com expectativas que as pessoas colocam, expectativas culturais do mundo sobre nós, de decidir e trilhar um rumo que é aquilo que parece ser a contramão do que o mundo inteiro diz pra gente que a gente deveria de fazer. E ainda assim ter firmeza e determinação nesse caminho. Como foi isso contigo? Cara, isso foi muito interessante, ao mesmo tempo que foi meio dramático na minha família, porque ninguém na minha família conseguiu passar em uma universidade, cursar, né, ensino superior, então isso decaiu muito sobre as gerações mais novas, né? A minha irmã se sentia muito pressionada a fazer faculdade, eu me sentia muito pressionada a fazer faculdade, só que eu sempre tive um caminho ali com a espiritualidade desde pequena, né? A gente já conversou em outros momentos, onde eu falei que eu tive um contato ali com uma entidade, quando eu era criança ainda. Então, é como se o meu caminho, eu não vou falar destino, porque eu não sei se eu acredito 100% em destino, mas é como se a vida ela me levasse exatamente para o ponto onde eu estou hoje, né? Hoje em dia, ninguém na minha família continua sendo formado, mas eu acredito que todo mundo conseguiu seguir o seu caminho dentro daquilo que realmente precisava, né? Eu me encontrei muito dentro da bruxaria e hoje em dia as pessoas ainda não entendem. As pessoas ainda têm muito preconceito. Elas acham que o fato da gente trabalhar com magia, trabalhar com bruxaria, com cartomancia, talvez seja algo que seja fácil, de acordo com eles, e a gente sabe o quanto isso nos desgasta, o quanto a gente trabalha 24 horas por dia, a gente trabalha muito mais do que às vezes um CLT, obviamente com uma rotina muito mais sutil, mas ainda assim a gente trabalha muito. E eu não sei onde as pessoas começaram a romantizar a magia, a bruxaria, a cartomancia, né? Mas pra gente, né, bruxos e etc., já de longa data, a gente sabe que é algo que às vezes parece mais uma maldição do que de fato um dom ou alguma vocação espiritual. Para mim foi um pouco dramático, porque, assim, Fausto, eu tinha sonhos, óbvio. Eu acho que principalmente a gente que vem desse sistema marginalizado, da base ali da pirâmide, a gente tem muitos sonhos de crescer, de se tornar um profissional de sucesso.
de sair, né, de onde a gente veio. Então eu tive muitos sonhos. Eu queria muito ser psicóloga. Eu queria muito, eu conseguia passar, inclusive, né? Lembro quando eu fiz o Enem, assim, eu era nova e eu tava toda serelepe pimpona. E eu fiz e deu super certo, mas eu não tinha idade o suficiente. E também foi bem na época que o governo tinha decretado que a gente não poderia ingressar numa faculdade sem concluir o ensino médio. Eu tinha passado, acho que no Hum, segundo ano do uhum. ensino médio, então eu teria que fazer o terceiro. E assim, para quem tem pressa, como a gente, esperar 1 ano, 2 anos, é uma coisa muito difícil. Então, naquele momento, eu falei assim, cara, não é agora, mas eu vou fazer de novo o Enem e vai dar certo. Não deu certo, porque literalmente eu despenquei. A realidade, ela foi muito dura. Né? Eu tive que trabalhar de CLT e não tinha tempo para estudar, não dava para fazer um cursinho, não tinha tempo para nada. Então, foi quando tudo começou a ruir. E para mim foi meio. Posso xingar aqui, inclusive? Pode, não tem problema. E para mim foi meio foda olhar por esse prisma, porque eu comecei a ver que o mundo ele não era justo. Não com Uhum. pessoas como nós, sabe? E isso me deixou um pouco frustrada. E foi onde a bruxaria chegou na minha vida. Eu falei, não tem pra onde correr, vai ser aqui mesmo. Entendi. Você trouxe algumas coisas muito legais para eu puxar de diálogo, de conversa. Primeiro, porque tá ficando muito recorrente a presença do tema que você falou antes sobre o tempo. Sobre o tempo de maturação, às vezes o aparente desencontro do tempo, de você ter passado no momento em que você não poderia ingressar e quando você poderia ingressar você não conseguiu passar. E também um bocado, como você falou, a respeito dessa sensação de a nossa aspiração com a vivência da bruxaria, da espiritualidade, ser uma coisa que fica no entremeio entre uma coisa que é uma dádiva e uma maldição ao mesmo tempo. Eu sinto uma coisa parecida com isso, no sentido de que, cara, fantástico a minha vida enquanto mago, enquanto uma pessoa que vive e se embrenha nessa experiência. Eu não conseguiria me imaginar sendo outra pessoa senão a pessoa que eu sou a partir da vivência que eu tive no contato com a espiritualidade, com o ocultismo, com a magia do caos. Porém, se alguém olha pra mim, se alguém olha pra você e aspira a ser como nós, eu não consigo dizer para as pessoas, não, sim, venha, venha, se esforce para chegar onde a gente chegou. Cara, vocês não fazem ideia do que é viver o tipo de experiência que efetivamente forma um bruxo, uma bruxa, um mago, um magista. Você... A gente é trajado de dor, Oi? né? De dor. A gente é trajado por dor. E abdicação de muita coisa. E a gente perde muito mais do que a gente ganha. Eu costumo dizer isso, que a bruxaria é um caminho que parece um buraco negro. É por isso que eu gosto tanto da bruxaria cósmica, porque é literalmente um buraco negro, onde tudo vai ser sugado, tudo vai ser ressignificado e você não sabe o que tem do outro lado. E eu acho muito bonito quando eu vejo jovens, né, neófitos, todos animados, e nossa, a bruxaria, isso e aquilo, eu fico assim, ela vai te destruir como me destruiu. Corre enquanto você tem tempo. A gente aqui foi bobo e não correu. Exato. Eu acho que não foi que a gente não correu, a gente não teve chance de perceber que a gente tinha escolha. Era algo meio que decretado, né? Eu costumo dizer que nada, ninguém obriga a gente a nada. A gente tem a capacidade de escolha. O que eu mais vejo são pessoas, nossa, porque eu tenho caminho para sacerdócio, mas eu não quero, mas eu tenho que exercer. Não, você não tem que exercer nada. A partir do momento que você fala, não, eu não quero isso, tá tudo certo. Ninguém vai botar uma faca no seu pescoço e vai falar, faça agora, sabe? Só que eu acho que como a gente não teve muitas opções fora daquele mundo, aquilo ali se tornou a única coisa que a gente podia se segurar. Concordo, e eu vejo até por um lado de perceber também que você mencionou a questão de destino, de caminho. Eu também não acredito essencialmente em destino como uma coisa determinística. Uhum. Mas eu vejo muito quanto que a nossa relação, principalmente com a experiência da bruxaria, da magia e da espiritualidade, cria uma espécie de um fio que conduz a gente por uma direção que fica cada vez mais difícil não seguir para essa direção. É muito difícil quando a gente se identifica sendo alguma coisa, mas ter que resistir a consequência do que é ser aquilo, né? Eu ser mago implica em eu viver certas experiências, eu me propor para certos compromissos e experiências que de outra forma para mim é muito mais difícil não fazer do que fazer.
É muito difícil me reconhecer sendo e não, né, manifestar e desdobrar isso na minha realidade, do que identificar que eu sou isso e ainda assim ter que largar fora e viver uma outra realidade, viver uma outra profissão, me dedicar para outras coisas. É mais difícil quando a gente abre os olhos, tentar se esforçar para parar de enxergar, do que a consequência de a gente estar enxergando aquilo que a gente passou, conseguir enxergar a partir da nossa visão aberta pela magia, pela bruxaria, e que aquilo impõe a gente escolhas, impõe a gente decisões éticas, decisões do que a gente vai ou não fazer com aquilo que a gente descobriu, por qual a gente abriu os nossos olhos. Eu acho que é um pouco nesse sentido. Não é um destino, uma coisa imposta. Mas a partir do momento que a gente se abre para essa experiência, vem coisas dessa experiência que levam a gente a falar, cara, ou eu faço alguma coisa com isso, ou o mundo vai me engolir de outra maneira. Ou ele te coloca contra a parede. Eu acho que é muito sobre isso. Essa parte que você pegou é muito real. Principalmente dentro do meu conceito de crença, né? De que não existe esse destino, mas cada um nasce com a sua essência. E essa essência, ela vai te levar para lugares, ela vai te conectar com linhas e, enfim, destinos e acasos que vão te levar a um propósito. Ah, pode ser uma mera coincidência, que a gente olha e fala assim, não, isso daqui não tem nada a ver. Mas lá na frente a gente vai entender que tinha tudo a ver com a nossa situação. Então, eu não acho que a gente está decretado a algo, mas existe algo na nossa essência que precisa constantemente ser alimentado. E seja lá o caminho que isso vai levar a gente para um caminho muito sombrio, mas que a gente vai conseguir explorar e desvendar. Sim. E mais sobre essa questão, né, da dádiva e da maldição, você comentou uma frase que para mim foi bem impactante, a perspectiva do quanto que a gente acaba perdendo muito mais do que a gente ganha. Você consegue comentar mais sobre como você enxerga isso? Eu sinto que a gente perde muito tempo. Eu acho que essa é a parte crucial, assim. Enquanto as outras pessoas, eu não sei se você já teve nesse lugar sombrio, que é a comparação, né? Enquanto você vê as pessoas, por exemplo, da sua época de escola, que estão se formando em direito, que estão sendo nutricionistas, psicólogos e etc., e você sente que você está parada no mesmo lugar. Mesmo você tendo um conhecimento brutal sobre algo que ninguém, assim, ninguém na vida normal se interessa. Por exemplo, eu tinha muito conhecimento sobre magia e bruxaria, mas o mundo não estava pronto para esse conhecimento ainda. Então, o que que me qualificaria? Então, eu sentia muito que eu perdia muito tempo estudando, aplicando, manuseando da magia, mas que isso não necessariamente me traria algum retorno, né? Era mais uma paixão. E muita gente via como hobby, tipo, ah, você é bruxa, pô. Mas assim, dá para você fazer bruxaria e trabalhar de CLT, por exemplo. E aí eu ficava, não, não dá. E você tá falando isso porque você não vive isso, né? O quanto a bruxaria nos suga. E eu sinto que a gente perde muito esse pequeno tempo. Esse tempo de você conseguir avaliar a vida sem ter aquele peso filosófico, né? Eu falo muito isso, que bruxos e bruxas, magos, magistas, enfim, a gente é muito melancólico. A gente acaba vendo muita coisa além do que é óbvio. E às vezes o que a gente precisa é ver a vida com obviedade. Porque o fardo do conhecimento também ele é muito pesado. É você olhar para uma situação ali, sei lá, de uma amiga sua que tem relacionamentos abusivos e você não só enxergar o relacionamento abusivo, mas você enxergar um padrão familiar que vai passando de geração em geração e que talvez se ela fizesse alguma magia para quebrar aquele padrão, aquilo ali daria certo. Então não é o óbvio, é algo muito profundo e isso, querendo ou não, nos desgasta um pouco, nos desgasta a viver a vida, porque tudo é muito pesado, né? Pra gente tem tudo um peso diferente do que para as outras pessoas. Esses dias uma amiga falou para mim assim que ela queria ser um pouco mais profunda como eu nas minhas relações. Eu falei, não queira. Não queira, porque é muito complicado. Às vezes a gente só. É assim, eu queria muito às vezes só dar um conselho ruim e falar assim, pô, foda, né, cara? Complicado. Compete como cartomante, porque aí eu vou olhar e vou falar. Nossa, mas eu tive uma cliente que já passou por isso. Sabe o que o baralho aconselhou para ela? Isso, e fica meia hora naquele assunto para que ela entenda, sabe? Então, eu sinto que a gente perde um pouco da leveza da vida.
o ser Curioso. humano. Eu acho que resgatar essa leveza é um processo longo. E Eu tô, difícil. tô nesse esforço pessoal, assim, há algum tempo, de me comprometer ao esforço de também aprender a ser simples. Porque para nós, quando a gente mergulha profundamente na realidade, né? E eu acho que você também tem uma veia muito parecida comigo nesse sentido de entender a vivência da magia e da bruxaria como uma espécie de uma filosofia, não uma filosofia do jeito raso que as pessoas entendem filosofia, como, é um jeito de pensar sobre a vida simplesmente, mas não, é um jeito de explorar a existência, de explorar a realidade, de explorar profundamente o significado que as coisas têm na nossa vida, no nosso mundo, e fazer da experiência com a magia, com a bruxaria, um método de exploração para isso. E conecta a gente com muitos outros assuntos. E aí eu, de uns anos pra cá, desde que eu casei, eu comecei a me esforçar a aprender a também aceitar a simplicidade da vida, né? Que é um dos esforços, inclusive, que algumas filosofias taoístas e budistas também comentam a respeito. É muito, entre aspas, fácil vislumbrar o desejo e necessidade de ser alguém especial, diferentão, e é muito mais difícil aceitar ser uma pessoa espiritualizada que também vive uma vida com simplicidade. Eu tô me esforçando muito para aprender essa simplicidade também e deixar ela tomar conta um pouco da minha vida. Agora, depois que eu aprendi a ser simples, eu tô voltando de novo também a identificar o que eu enxergo que existe de potencial profundo dentro de mim, que às vezes eu também mergulhei muito no personagem do homem simples e parei de olhar para tantas coisas que eu tinha de potencial para me desenvolver enquanto ser humano nesse patamar artístico, pessoal, intelectual, e estou resgatando isso também na minha vivência. Mas tem uma coisa que você me falou que eu acho muito legal de comentar a respeito, que eu sintetizo da sua fala, que é o quanto que é muito difícil criar o próprio destino em relação a simplesmente viver o destino que outras pessoas já criaram no mundo e já imporam para as outras pessoas. É a diferença que você me comentou a respeito da pessoa que a gente vê dessa época da escola, que foi fazer engenharia, se formou em engenharia, agora é um engenheiro trabalhando numa empresa grande lá, ganhando tantos mil dinheiros. A pessoa que fez farmácia, que fez odontologia, agora tem um consultório já há mais de 10 anos, bem instituído na sua profissão, enquanto a gente está aqui, né, com a magia, com a bruxaria, criando o nosso próprio caminho, se esforçando pra caramba pra tentar construir um caminho de forma ética, de forma justa, e que ainda assim a gente consiga prosperar na vida, mostrando para outras pessoas o valor do conhecimento que a gente tem para entregar e para as vivências que a gente propõe para as outras pessoas. Eu acho que essa dificuldade está muito nesse o quanto que a gente tem que abrir o nosso próprio caminho no mato, ao invés de simplesmente seguir o caminho que as outras pessoas já constituíram. Vocês também sentem dessa forma? Eu sinto que a gente está abrindo o caminho para gerações futuras, e isso é muito difícil. Eu acho que até para engenharia, para matemática, né, no tempo lá do Egito e etc., já era muito difícil para eles também. Aham. Eu acho que eles questionavam muito a vida enquanto faziam cálculos, né, enquanto viam a vida através dos cálculos. E eu acho que a gente está abrindo um caminho que provavelmente, eu acho que se continuar do jeito que está, vai ser um caminho muito ruim a ser seguido, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho. Eu acho que existe uma linha muito tênue entre essa questão do desejo material que nós, como humanos, precisamos e temos, né? E a questão de ascensão, né, espiritual. Você falou algo sobre. Eu estou tentando ver a simplicidade da vida. Eu acho que dentro da bruxaria, esse é o nosso maior dilema, é encontrar o equilíbrio. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Existe uma linha muito tênue entre magia e loucura. É muito tênue. Então, assim, você tem que estar muito equilibrado na sua vida, naquilo que você faz para você realmente conseguir acessar o lado mágico, o lado que é realmente incrível e impressionante. A presença, né, o que as pessoas chamam de milagre, a gente chama de magia, sabe? Então, é muito bonito a gente adentrar esse lado, mas também nos custa pra caramba. Não é fácil, né? E é aquilo. Eu, ultimamente, também tenho optado por ter uma visão mais simples sobre as coisas. Acho que passei muito tempo da minha vida querendo entender o que estava por trás, qual era o segredo, quando o segredo era só o silêncio. Eu lembro de uma vez com minha preta velha, né? Porque eu trabalho com as minhas entidades de Umbanda, não meu culto da bruxaria como os meus ancestrais.
E ela disse pra mim que o silêncio era uma resposta. E na época, jovem, iniciante, eu nem liguei o que ela queria dizer. E hoje eu entendo perfeitamente cada ponto que para ela era relevante citar, assim, porque eu comecei a ver a vida de uma forma muito mais sutil, por exemplo. Eu gosto muito de caminhar. E nesse período em que eu vou Eu também. caminhando, eu acho que é muito meditativo Aham. e relaxante. E era engraçado que toda vez que eu caminhava, era como se eu obtivesse uma resposta, não de algo externo, não de uma espiritualidade, suprema, de mim mesma. Eu acho que a facilidade em se ouvir quando você se movimenta, quando você faz algo simples, às vezes você está lavando louça e alguma coisa, pum, estala na sua cabeça e você entende. Então, às vezes, espiritualidade não é sobre glamourizar alguma coisa, não é sobre você acender velas caras e você dar oferendas gigantescas. Às vezes é só sobre você lavar uma louça em silêncio. E a resposta ela vem. Fantástico. Adorei. E eu quero até conversar um pouco mais sobre esse tema, que eu acho que é um tema legal de conversar a respeito, de trazer para o público do Jornada Mágica. Sobre como que a gente aprende a diferenciar o que é uma pessoa que está criando uma fantasia dentro da própria cabeça dela para poder dizer que está vivendo uma realidade mágica super incrível e encantada, e ela acaba que está infelizmente se fechando numa fantasia só de dentro da cabeça dela, e o que é se abrir para a experiência da espiritualidade, da magia de fato. Eu acho que a bruxaria é o coletivo. Mesmo que a gente esteja individualmente no nosso processo, a bruxaria é o coletivo. Se você faz parte de uma prática em que, ao invés de você se abrir para o mundo, para as experiências, para as pessoas, você se fecha, isso é ilusão. Porque a bruxaria vai falar, não vai falar sobre essa parada kardecista de, nossa, você tem que ajudar o próximo. Nossa, o próximo é muito importante na sua vida. Não é sobre isso. Mas é sobre você entender que, às vezes, você tem propósito na vida das pessoas, tem relevância, vamos assim dizer. Então, eu acredito que é muito fácil você identificar, porque todas as vezes em que eu me recolhi em mim, no meu mundinho, eu percebia que eu estava muito próximo dessa linha de ir para a loucura. Quando eu conversava com as pessoas, quando eu dava mentoria, quando eu realmente saía, me divertia, eu conseguia ver a bruxaria no mundo. Porque a gente tem muito essa parada, por a gente ter muito acesso a livro, a informação, a Uhum. estudo, a gente reduz a bruxaria a um conhecimento interno. E a bruxaria, ela vive e ela se mostra no dia a dia, porque se a bruxaria ela é a natureza, então como é que você só consegue acessar a natureza interna e não a externa? Sabe? E Sim. não tem nada mais natural do que relações humanas. Aham. E você, do que o sexo, do que o beijo, do que o contato, do que a conversa. Isso é muito bruxaria. E a pessoa que ela não consegue ver isso, que ela acha que bruxaria é essa jornada solitária e silenciosa e sofrida, ela de fato não está vivendo a bruxaria da forma que deveria ser vivida. A bruxaria te abre porta para o mundo. Ela não te prende uma gaiola. Fantástico. Você falou também o que eu já penso, concordo. E eu até comento mais algumas coisas, né? O quanto que sim, precisa ter esse equilíbrio entre o olhar que a gente direciona para dentro, para se entender nos processos individuais, mas nunca se fechar completamente numa bolha individual naquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente pratica. Porque senão a gente corre justamente esse risco, que a gente descobre, inclusive, né? Contrasta a nossa experiência com a de outras pessoas quando a gente se envolve com o coletivo, quando a gente se envolve no terreno da vida que está acontecendo ao nosso redor, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Muitas pessoas estão relatando até uma espécie de uma forma de psicose meio moderna que está surgindo a partir de pessoas que estão vivendo uma vida muito solitária e que estão muito fechadas só em redes sociais, recebendo pela bolha da rede social só informação, só coisas que verificam que elas já acreditam, e piorando isso mais ainda, indo conversar com modelos de linguagem massivo, né? Os LLMs, os GPTs. Eu tô me recusando a chamar de inteligência artificial. E que fica usando esses modelos de linguagem, conversando com eles, e os modelos estão lá só validando o ponto de vista daquela pessoa. Isso faz ela entrar numa espécie de uma psicose ali, de criar uma versão fictícia e distorcida e
patológica da realidade se fechando nessa bolha. Não precisa nem estar conectado necessariamente com a vivência da magia. As pessoas hoje estão muito individualizadas, né? Atomizadas. E isso está adoecendo as pessoas. Então, independentemente, para quem está escutando a gente aqui, independentemente da intenção, do desejo, da profundidade com que você gostaria de vivenciar a relação com a magia, com bruxaria, com espiritualidade, mesmo que você não se identifique com isso, se identifique com o seguinte: você precisa sair mais de casa. Você precisa conversar com pessoas reais. Você precisa ter contato com outras pessoas e escutar dessas outras pessoas o que elas pensam, mesmo que sejam coisas que você não gostaria de escutar e de ouvir, que você não concorde. Mas às vezes você vai descobrir que existem outras formas de enxergar, de sentir, de viver o mundo para além daquilo que você está recebendo no seu celular ou conversando com o chat GPT. É muito sobre isso, é exatamente sobre isso, é assustador ver a quantidade de pessoas que estão se enfiando nessa bolha e elas não saem dela. E eu acho que é muito complicado você querer adentrar na bruxaria e você não querer conversar com outras pessoas sobre a bruxaria. Porque a gente precisa entender que a nossa verdade ela nunca vai ser absoluta, que a gente vai ter opiniões diferentes sobre diversos assuntos, mas que nem sempre a gente precisa estar em estado defensivo ou combativo em que, tipo, eu quero te provar que você tá errado. Eu acho que isso é um ponto muito imaturo da bruxaria. Quando você tenta provar para o outro o seu ponto de vista, significa que nem você confia no seu próprio ponto. Porque quando você confia naquilo que você acredita, você não tenta validar isso, você só explica como se fosse óbvio, né? Tipo, como não acreditar no que eu faço? Olha isso daqui, olha esse resultado, sabe? Sim. Então, é você sair, é você ver gente, é você compartilhar pensamentos diferentes e entender que o outro, às vezes, ele pode te acrescentar muito, né? Mesmo que a gente, por exemplo, eu e você, a gente siga vertentes totalmente diferentes, ainda assim eu consigo ter o meu ego controlado, né? Não vou dizer domado, porque não é esse o ponto, mas ter o meu ego trabalhando comigo e não contra mim, para conseguir te ouvir e absorver conhecimento de você. E assim como você consegue fazer isso comigo, porque a bruxaria é sobre esse coletivo, é sobre essa troca. Essa troca que ela não precisa ser blindada ou realmente em guerra. Ela só precisa ser pacífica, às vezes. Só isso. Fantástico. E eu adiciono isso também mais um comentário. Eu faço essa provocação para você e para a galera que está assistindo. Na minha opinião, a gente consegue inclusive perceber que a gente está em contato com algo que realmente é bruxaria, magia e espiritualidade, quando aquilo nos transcende, né? Vai além de nós mesmos, vai além da nossa cabecinha, vai além do nosso ego, vai além do nosso self e desafia a nossa visão de mundo em algum ponto, em algum sentido. Sim. Eu tenho contatos com as minhas entidades em que eu entro em discordância com as minhas entidades a respeito do que fazer ou não sobre um trabalho. Sim. Acontece com alguma frequência, inclusive de meu Exu tá incorporado, ele tá falando coisas nas quais eu não necessariamente acredito pessoalmente, mas ele tá ali com muita convicção falando o que ele pensa pra pessoa que tá conversando com ele. De É fazer tipo, a minha atendimento. opinião não importa. Dane-se você, a minha opinião que importa. Dane-se, a minha opinião é certa. Já aconteceu de eu ir presencialmente fazer um trabalho em que eu também, né, trouxe as coisas do meu Exu pra ele poder incorporar, se ele fosse, né, me ajudar com alguma coisa. Eu até conversei com ele antes e falei assim, ó, se precisar pode me chamar que eu vou incorporar e também ajudo no processo do trabalho. E aí, antes de eu incorporar, eu falando com a pessoa, ó, o que eu acho que precisa ser feito é isso, aquilo, outro. Aí vem o meu Exu e fala assim, então, discordo um pouco do meu menino aqui, eu acho que tem que ser feito. O que ele falou aqui faz sentido, mas a minha recomendação é fazer assim, assado. E o cliente preferiu fazer do jeito do meu Exu em vez do jeito que eu recomendei. E eu respeito. E nesse ponto de aquilo que transcende o nosso jeito de ver o mundo, aquilo que desafia o nosso jeito de ver o mundo, né? Porque, inclusive, é possível, e eu vejo que isso está acontecendo em alguns lugares, das pessoas terem uma vivência que parece coletiva, porque elas estão indo num local, encontrando com outras pessoas, se propondo uma determinada vivência, mas que a vivência acaba sendo 1, 2, 3, cada um se fecha no mundinho da sua própria cabeça. E aí a pessoa vive uma eu-espiritualidade, né? Uma espiritualidade que atende ao desejo dela de manifestar a fantasia pessoal dela na roupagem de vivência mágica e espiritual. E isso não é espiritualidade nesse ponto que eu tô falando, no sentido de que quando eu fui fazer meu desenvolvimento, tinham tipos de entidades que eu não achava interessante, que eu não tinha afinidade.
Mas não tinha eu querer ou não querer. Hoje é desenvolvimento de preto velho. Você vai aprender a sentir energia. E hoje é uma das entidades que eu mais gosto, que eu tenho mais afinidade, mas que no começo eu achava sem graça. Eu achava, acho que não tem nada a ver essa linha aí comigo, não sinto nenhuma conexão com isso. De repente eu me desafiei, fui proposto a esse desenvolvimento até eu poder viver esse contato com isso. Mas tô percebendo que tem lugares que as pessoas estão meio que propondo uma espécie de self-service espiritual, onde você vai lá, monta o seu próprio jeito de se relacionar com isso e fica fechado aquilo que você se propõe a viver e nunca é desafiado para sair fora daquilo que você acha que você está confortável em viver. Eu acho que esse é o ponto do que você também está me comentando do quanto que é dolorido a nossa jornada, né? Essa é uma parte eu acho muito curiosa. Você bateu em um ponto muito importante. A discordância para com a nossa própria espiritualidade. Acho que isso acontece muito também comigo, onde eu quero fazer de um determinado jeito e eu sou orientada de que aquele jeito talvez ele não seja o melhor e mais coerente. Às vezes me deixa puta. Mas, porque às vezes a gente é impulsivo a ponto de nem sequer perguntar. Às vezes a gente só monta tudo e quando vê aquilo ali realmente não faz sentido nenhum. Né? Acho que a gente vive em um mundo onde está todo mundo tão automático que às vezes a gente nem tem a capacidade de parar e entender que cada ser humano é um ser humano e que cada ser humano tem a sua necessidade física direcionada para um propósito. Uhum. Né? Então, eu acho que essa parte assim da espiritualidade, a discordância, e sem falar que, né, hoje em dia o que a gente mais vê por aí são sistemas de crenças religiosas, principalmente, que deixam a pessoa no escuro. E eu costumo dizer que a partir do momento em que sua espiritualidade, ela não te confronta, ela não te tira da sua zona de conforto, ela não te ensina, então tem alguma coisa errada. Porque a espiritualidade não quer que você dependa dela. E é o que eu falo também bastante. Quando a espiritualidade ela para de ser carnal, então já não há mais espiritualidade, então você já transcendeu, sabe? Olha, Essa parte eu interessante. acho muito interessante, porque para pensar, nós somos seres humanos, nós temos necessidades fisiológicas. Quando um Exu parar de falar sobre dinheiro, quando um Exu parar de falar sobre caminho, quando um preto velho parar de falar de saúde, então essa espiritualidade ela não existe mais. Porque eu posso receber espíritos que não têm carne, mas eu ainda continuo sendo uma pessoa que pode estar enferma, Uhum. sabe? Então a espiritualidade, ela é carnal. E as pessoas fizeram dela algo tão elevado a ponto que ninguém pudesse alcançar. Isso muito parecido com uma religião que a gente conhece, né? Bem famosa. Aham. Nossa, eu gostei. Eu gostei muito desse ponto. Tudo bem que esse ponto abre agora pra gente falar de coisas bem profundas sobre o quanto, né, que a gente viu historicamente um processo acontecer de fato irem aos poucos afastando o divino do mundo, retirando o divino do mundo, tornando o divino uma coisa que é absolutamente abstrata, intangível, só do mundo das ideias e que vocês aqui, pobres coitados, não conseguem acessar e manifestar e entrar em contato com o divino. Só pessoas muito exclusivas, inclusive que viveram séculos atrás, escreveram os textos a partir da capacidade de acessar o divino e agora não tem mais nenhuma revelação nova, só um indivíduo ali, um indivíduo lá, mas com certeza você não. Você não tem acesso ao divino diretamente. Você só tem acesso ao divino por esse texto que a gente escreveu lá atrás e modificou pra caramba, ou a partir de pessoas específicas outorgadas pra você dizer que elas conseguem acessar o divino pra você. Mas você não consegue acessar o divino coisa Sozinho. nenhuma. Sozinho. Você é um réis mortal que saiu desse cafundó de Judas, você querendo acessar uma divindade. Não, 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 você vai ficar aí. E eu acho que é muito sobre isso. E é engraçado você falar isso, porque eu tive um sonho essa noite, onde eu estava literalmente tendo um sonho com os meus ancestrais, e era uma mulher assim maravilhosa, e ela estava falando que enquanto a gente não entendesse que o mundo ele é um todo e que para o chão ele ser da jiboia que vai ali se esfregando na tela, antes de ser da jiboia, foi de um crocodilo, foi de um orangotão, e a gente precisa entender tudo como um todo, que como assim como a natureza ela se completa, porque cada camada da natureza ela vai servir para um propósito, a gente precisa entender que o todo, ou a toda, né, como uma deusa, ela tá literalmente no epicentro de tudo isso que faz tudo isso funcionar.
Então não tem como você falar que você quer acessar um divino, porque esse divino ele já existe. Ele te compõe. Quando você bota ele como forma externa, é algo inalcançável. E é por isso que tanta gente se sente infeliz espiritualmente. Isso não quer dizer que você seja Deus, porque eu também não sigo por essa filosofia. Nossa, você é Deus. Você é o Deus da sua vida. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que a gente tem uma partícula da gente divina. E quando a gente trabalha sobre espiritualidade, a gente entende, estuda e vai atrás, a gente acessa essa parte. E é onde tudo se transforma. A magia, ela começa primeiro olhando para dentro. Por isso que a gente fala que dentro da magia, autoconhecimento é a parte mais importante de tudo. Sim. Porque se você não se autoconhece, se você não se entende, se você não se ouve, como é que você vai conseguir ouvir uma espiritualidade que precisa da sua própria consciência para se comunicar com você? Aí a gente volta para aquele ponto. Espiritualidade, ela precisa ser carnal. Fantástico. Fantástico. Você me tirou mais coisas pra gente conversar. Tô adorando que o papo tá desenvolvendo e tá desenrolando de um jeito muito gostoso, inclusive. É, Quando você comentou sobre essa questão de ser o Deus da própria vida, eu também tenho minha opinião que mudou ao longo do tempo a respeito disso. Eu já fui aquele magista que por um tempo achava maneiríssima a ideia de não, eu sou o meu próprio Deus individual, não tem nenhuma outra força superior a mim na minha realidade, eu sou meu Deus, eu crio e recrio meu mundo do jeito que eu quiser. Só que em um mundo e a realidade e a vida me provou que existem forças dinâmicas muito maiores do que a minha força individual e pessoal e que estão em movimento na minha vida. Que se eu ignorasse essas forças, acreditando que eu estou no controle de tudo, o melhor que eu iria conseguir fazer primeiro é me iludir em achar que eu estou no controle da minha vida e que eu sou o Deus da minha própria realidade por completo, ou que eu iria ser um Deus que iria sucumbir a destruir a própria realidade, né, com autossabotagem de justificar e acreditar toda vez que eu não alcançasse algum objetivo, que no fundo era eu mesmo que escolhi não alcançar aquele objetivo e ficaria inventando desculpas para mim mesmo para não crescer, para não amadurecer, para não eclodir das cascas de ovo no qual eu me enfiava para poder de fato quebrar essas cascas e crescer e alcançar outros potenciais. Mas que para isso eu precisei amadurecer para a realidade de que não é porque eu conheça e reconheça que existem forças no mundo que são maiores do que eu preciso me apequinar diante disso. Eu entendo e eu entendo o sentimento que existe, né, dessa seara ocultista contemporânea que a gente faz, da qual a gente faz parte, esse sentimento de revolta com qualquer coisa que pareça ser colocado como algo que a gente precisa reconhecer que está além do nosso poder, além do nosso alcance, no sentido de que forças muito maiores do que a nossa individualmente sobre a nossa realidade. Porque isso parece aludir a ideia de que o objetivo é a gente se sentir pequeno e diminuto na própria vida, no próprio mundo. E o objetivo não é esse. É a gente aprender a fazer aliança com essas forças que a gente reconhece sendo maiores do que nós. Exatamente. Exatamente. Você pegou um ponto crucial. E quando a gente fala da espiritualidade, ela ser algo carnal, é sobre isso. É você entender que tudo parte de você. Não é você que cria, não é você que comanda. Mas a partir do momento em que você abre a porta para que aquilo seja acessado a você, tudo é possível. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu não gostava de Hecate. E hoje é a deusa que eu cultuo, né? Quando ela chegou pra mim, eu fiquei 4 meses negando, porque eu falei, eu não quero uma deusa hypada de TikTok, pelo amor de Deus. E foi engraçado, porque Hecate, ela teve um modus operandi muito diferente do que eu esperava. Hecate, ela sempre foi uma deusa, né? Pelo que as pessoas diziam, muito acolhedora aos mais novos, né? Os iniciantes na bruxaria e tal. E comigo, ela foi extremamente rude e silenciosa. Hecate, ela era uma deusa fria a ponto de a solidão, ela fazia parte do nosso culto, sabe? A distância emocional que existia entre eu e ela era tão grande que fazia eu olhar para o altar dela e sentir que não tinha nada ali. Só que a partir do momento em que eu me abri para essa solidão, que eu tentei entender essa solidão, porque até então não era nada, aquilo ali era só um altar vazio. Mas quando eu pensei, poxa, será que ela não está querendo me ensinar alguma coisa com essa solidão? Que eu comecei a entender e que eu me abri para isso, é que ela agiu na minha vida de uma forma tão grandiosa. E não foi me dando coisas materiais, foi me dando respostas que eu mesma me perguntava. Então,
Hoje eu consigo ver que em todos os processos da minha vida, Hecate esteve lá. Só que ela nunca precisou se mostrar para isso. Né? Então, todas as vezes em que eu falhei, em que eu acertei, em que eu caí, em que eu levantei, ela estava presente. Só que ela não é uma divindade que precisa ser glorificada o tempo todo de tipo, olha, fui eu que fiz isso acontecer, eu quero meu crédito. Não é assim que funciona, não é que nem certos deuses, entendeu? Então, hoje eu percebo que quando você fala sobre essa questão de que, nossa, tudo parte de mim, eu sou o meu próprio Deus e etc, etc, não é que você seja o seu próprio Deus. Você pode até acreditar que você é, mas a partir do momento em que você abre a porta para deixar que aquela energia ela te acesse, você consegue compreender de que não é algo externo, é algo interno. E você precisa abrir a porta. Não é à toa que tem muitos ateus que falam: ah, faça um feitiço para mim que não pega. Porque tudo parte da mente também. Tudo parte do conhecimento que você quer acreditar, que você quer crer, né? Então, eu acho importante olhar por essa perspectiva de que você precisa também se mover. Porque uma espiritualidade que vai cair pronta no seu colo, do jeitinho que você sempre sonhou, ela não existe. Porque aí é algo que existe dentro só da sua cabeça. Não é algo que é palpável. Fantástico, ainda mais quando a gente conecta de novo com a espiritualidade sendo carnal, essa espiritualidade leva a gente ao movimento e à ação, Exato. nos empodera para a ação. Exato. Eu, na minha magia, tudo que eu faço conectado diretamente com aquilo que eu, não só que eu tenho como objetivo, mas com o que eu estou fazendo para alcançar esse objetivo. Eu, Eu. não, eu nunca entendi essa parada que a galera fala de tipo, ah, Exu que abre meu caminho, Exu que me dá dinheiro, Exu que faz acontecer na minha vida, porque eu sempre parei e falei assim, gente, mas isso não é Exu, isso é um mérito, é você. Se não fosse você levantando, indo atrás daquilo, obviamente que Exu vai te dar o caminho, mas quem caminha por ele é você. Então, essa coisa de romantizar essa espiritualidade como algo material, embora a espiritualidade seja carnal, não é esse tipo de carnal que a gente está falando, né? As pessoas botam a espiritualidade como se ela só servisse se ela te servisse. Ah. E aí a gente entra no assunto de ego, né? Como o Sim. ego cega a pessoa. E eu acho que o ego é uma parte muito importante a ser pontuada dentro da magia, porque as pessoas demonizam muito o ego. Nossa, você não pode ter ego. Ego é uma coisa horrível e ego é uma coisa necessária para que você não se coloque em situações de risco, para que você saiba o seu momento de sair, de entrar, para que você saiba se posicionar. O ego, ele é muito bom quando ele é trabalhado. Um ego paralisado Pois é. é um ego que te consome e te leva à loucura. Sim. E não é uma questão necessariamente de destruir o ego, mas aprender a como desenvolver o nosso ego. Reconhecer Exatamente. que muitas vezes ele tem uma formação que é imatura e a gente precisa aprender a como desenvolver melhor o nosso ego para inclusive adaptar o nosso ego à nova realidade que a gente está tentando criar para nós mesmos. O ego, ele é um grande impulsionador, né? Eu falo muito isso. Quando você tem o seu ego ferido por alguma coisa, você quer provar para aquela situação, para aquela pessoa que você consegue. Isso é o ego ferido. Então, o ego, quando ele é bem trabalhado, bem desenvolvido, ele pode ser um grande impulsionador a ponto de ser literalmente aquele que arromba a porta para você passar. Só que tem muita gente que olha para o ego e fala: nossa, o ego é algo horrível, é algo que eu realmente tenho que tomar cuidado porque ele vai me consumir. Ele vai te consumir se você for uma pessoa que não tem autoconsciência, que você não tem autodomínio, né? A partir do momento em que você entende sobre você e sabe até onde você pode ir, eu tinha muito esse problema. E isso criou uma crença limitante de dinheiro horrível na minha vida. Porque eu acreditava que se eu tivesse muito dinheiro, eu seria corrompida. O meu ego, ele atravessaria tudo que eu tenho de bom na minha vida e basicamente iria corromper todas as coisas. E durante muito tempo eu tive medo do dinheiro. Eu tinha medo de ter muito dinheiro, eu tinha, então tudo que eu fazia tipo não para muitas pessoas, não para todas as pessoas, porque, né, eu não posso ter muito. E quando eu entendi essa parte do ego de que tipo, não tem por que eu temer, sabe? Não tem por que eu esconder essa parte que realmente quer dinheiro, essa parte que realmente quer prosperar, não tem por que eu fazer isso. E quando eu realmente me vi como uma pessoa digna, que aí é essa autoconsciência onde você para e fala assim: pera, mas eu confio em mim. Eu sei que eu não vou me deixar levar.
Eu sei que eu não vou me deixar corromper por causa disso, 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 disso que eu passei, que eu vivi, que eu experienciei, ou que eu estive muito pertinho, assim, prestes a alcançar, e ainda assim eu não me corrompi. Por que que eu vou me corromper se eu tiver aquilo que eu preciso? E esse autodomínio te dá autoconfiança. Se transforma, né? Essa autoconsciência se transforma em autoconfiança e isso te faz decolar. E eu acho que foi uma das coisas mais especiais que eu aprendi esse ano. Eu falei, cara, eu realmente mereço muita coisa. Eu só preciso parar de me sabotar. Fabuloso. E inclusive você acabou fazendo uma descrição fantástica da importância desse processo de autoconhecimento e o quanto que a gente pode conectar isso com a nossa própria jornada de ação mágica e de bruxaria. Né? Eu, pessoalmente, já adoto isso há muitos anos, no sentido de enxergar a minha ação mágica, em alguns momentos sim, para poder atingir certos objetivos pontuais que são importantes para mim na minha realidade, mas em grande medida como o objetivo que eu coloco para um intento mágico é esse objetivo de identificar e lapidar essas crenças que estão limitando o meu potencial na minha realidade, de maneiras muito objetivas como a que você acabou de descrever. Então, eu há bastante tempo, por exemplo, na Magia do Caos, quando eu ainda fazia bastante a prática de criar servidores, eu sempre criava um servidor com um objetivo e com um prazo limitado, porque para mim o objetivo principal de um servidor era eu me tornar capaz de manifestar aquele resultado que eu coloquei para aquele servidor por conta própria, sem depender do efeito mágico necessariamente. Era me transformar na pessoa que não dependia de recorrer à feitiçaria e à magia, mas se tornava e se transformava em alguém que por mero existir, manifestava aquele resultado no mundo. E eu não tô falando por mero existir respirando, gente. Tô falando mero existir no sentido de uma consequência de eu sendo eu mesmo. Então, teve uma época que eu fui dar aula de inglês junto com o período que eu também trabalhava com magia, para poder ter um complemento ali de renda por um certo período e depois conseguir, inclusive, fazer feitiçaria para ser demitido. Mas quando eu fui fazer o processo de buscar alguma escola para poder dar aula de inglês de novo, como eu já tinha dado aula de inglês no passado, eu não precisei fazer nenhum rito mágico. Porque eu sabia que eu sendo eu só precisava pegar o meu currículo, sair de casa, ir para a escola que eu escolhesse, que eu consegui encontrar uma escola a 8 minutos de ônibus de distância da minha casa, que eu saía e voltava super rápido. E toda vez que eu saía para poder ir para a escola, para poder entregar o currículo, para fazer entrevista, para fazer uma aula demonstrativa, eu saía falando de casa falando assim para minha esposa: amor, eu vou ali pegar o emprego e já volto. Era com essa convicção que eu fazia isso. Mas eu só consegui atingir o patamar de ter essa convicção e de ter certeza no resultado porque eu já tinha segurança na pessoa que eu era, como sendo alguém que, a hora que eu quisesse, eu arrumaria o emprego para poder dar aula de inglês de novo. E é nesse ponto que eu foco muito das minhas ações mágicas de autotransformação. Que o meu objetivo é cada vez mais me transformar na pessoa que, por ser quem é, consegue ir lá, correr atrás e fazer aquele resultado. Eu não conheço ninguém, até hoje pelo menos, que eu vi que fez um feitiço para poder conseguir lavar a louça. Porque lavar a louça não é uma questão da gente depender de circunstâncias de sincronia espiritual e coincidência mágica. A gente geralmente aprende a lavar a louça se você chega lá na pia e você lava a louça. Eu entenderia, e eu entendo que existe, a feitiçaria para ajudar uma pessoa a ter disposição para lavar a louça, disposição para fazer as coisas, sair de um estado em que tem dificuldade de conseguir se colocar em movimento. Isso para mim faz sentido, mas eu nunca vi uma pessoa que duvidasse da própria capacidade de pegar uma bucha e lavar a louça. E eu entendo que até hoje a gente faz magia em algum critério, não é o jeito exclusivo de se relacionar com isso, mas muitas pessoas fazem magia e buscam magia porque elas estão querendo colocar no intento da magia aquilo que elas não acreditam que elas são capazes de manifestar na realidade delas, apenas porque elas são quem elas são e elas vivem como vivem e elas estão nas circunstâncias que elas estão. Então minha proposta para todo mundo é: direcione a sua magia não só para obter aquele resultado, mas para se transformar a longo prazo na pessoa que vai ser alguém que manifesta aquele resultado na sua realidade. Exatamente. É você se empossar literalmente do seu poder. Aham. Né? Muita gente fala sobre despertar o poder dentro da bruxaria. Uma magista, um bruxo, enfim, um mago, um feiticeiro, uma feiticeira, eles não precisam fazer feitiço para despertar nada, porque eles já nasceram com essa capacidade de literalmente botar isso para jogo, né? Então é você levantar
você ir atrás, você acreditar. E eu acho isso genial que você falou, porque é literalmente isso, é você levantar e realmente falar, não, eu vou resolver uma situação que eu sei que eu tenho capacidade para resolver. Eu vou sentar aqui com você hoje, eu vou conversar sobre qualquer assunto que você queira, porque eu sei que eu tenho capacidade, repertório em nível de conhecimento para debater com você sobre qualquer ponto, sabe? Uhum. Então, é você se apossar dessa consciência de quem você é, dos seus princípios, do que você entrega para como profissional ou como pessoa, e isso não ser algo mágico, mas isso ser algo simples. Porque isso é o autodomínio, é você literalmente parar e falar assim: eu acho que eu consigo esse emprego aqui, eu não acho não, eu consigo, eu vou lá resolver. E levanta e vai lá e resolve. Porque é isso que um adulto funcional faz. Né? Eu acho engraçado, porque eu pego muitos clientes, né? Uhum. E a maioria deles, quando eu vejo o que tipo de feitiço eles querem, eu fico parada assim, durante uns 30 segundos, parada, olhando para o nada, e eu fico, mas é só você se movimentar e ir. Não é algo que eu preciso fazer uma coisa extraordinária, um feitiço incrível, para você realmente conseguir alcançar isso. Você consegue por conta própria. Levanta e vai. E a maioria, eu acho isso muito engraçado, porque eles vêm, né, Uhum. querendo ali, nossa, um feitiço, uma coisa elaborada, uma coisa grandiosa. E aí o oráculo. Eita, tá fazendo barulho, vocês estão ouvindo? Tô ouvindo, sim. Fogos. Ah, tá. Ai, que é uma coisa grandiosa, uma coisa glamourosa. E aí você abre o oráculo e o oráculo só tá tipo, manda ele se mover. É só ele se mover um pouquinho que ele consegue chegar lá. E aí realmente passam ali um mês, 2 semanas, a pessoa volta. Nossa, deu super certo. É só a capacidade de você se levantar e ir. É bem simples. A maioria imagina, né, que magia serve para tudo e etc. Só que eles não têm noção do quanto é cansativo você manipular energias e o quanto isso exige do magista, né? Então as pessoas têm gente que quer magia para tudo na vida, que quer magia para acalmar uma pessoa para você conseguir conversar com ela, sendo que você pode simplesmente ir conversar com ela sem nenhum tipo de armadura sentar e conversar de forma consciente, de forma madura. Tem gente que quer magia, ai, para ficar se sentindo melhor consigo mesmo, mas não faz uma unha, não faz um cabelo, não vai num barbeiro. É difícil você querer manifestar uma coisa quando você não tem via de manifestação para isso. E não tô falando em nível mágico, tô falando em nível psicológico mesmo, sabe? Então, é muito nessa perspectiva. E essa parte dos servos axés que você falou, achei muito interessante, porque eu estava falando isso hoje com uma cliente minha, sobre a necessidade da terapia, né? E aí eu Uhum. estava dando para ela o exemplo da terapia de TCC com a terapia de psicanálise, onde a psicanálise ela tem essa visão, né, de que a terapia é algo primordial para o ser humano. Então eles vão ali te ensinar em base da psicanálise, questões e etc, fazer você olhar para dentro. Só que eles não têm um prazo para que você saia da terapia. Na verdade, muitos psicanalistas acreditam que terapia é eterna, você tem que fazer sempre, durante até a sua morte. E Uhum. o TCC não. A cognitiva comportamental, né, ela literalmente trabalha te dando ferramentas para que você consiga controlar os seus surtos, as suas crises e etc. Eu sou uma pessoa que eu tenho depressão e ansiedade, né? Tenho toque também, mas algumas doencinhas, mas enfim. E basicamente eu não lembro qual foi a última vez que eu tive uma crise de ansiedade. Porque a minha psicóloga, ela me deu todas as ferramentas que eu precisava para conseguir contornar uma situação de forma psicológica para não entrar em surto. E eu acho que é sobre exatamente isso que você estava falando. Você cria um servo astral justamente para que ele te impulsione para algo, mas que tendo um prazo de validade para que você consiga manifestar aquilo na sua vida. Isso é genial, isso é incrível, porque é realmente pensar fora da caixa, é meio que bugar o sistema. É Sim. tipo, vou aqui bugar esse servo astral justamente para que ele não seja algo externo a mim, mas para que ele desperte em mim a capacidade de criar aquilo ali. Incrível, maravilhoso, genial. Genial. Eu também adorei e eu comento assim, eu vejo que as pessoas talvez, né, tenham dificuldade de entender bem o que a gente está falando sem a vivência, porque as pessoas de fora geralmente têm uma expectativa de que só vá reconhecer como sendo magia
aquilo que envolve fazer um rito, fazer um feitiço e ver alguma coisa incrível, uma coincidência miraculosa se manifestando na sua realidade, quando para nós que vivemos isso, geralmente é uma questão de estar tudo muito integrado. A gente não necessariamente precisa separar em caixas. Aquilo que é você lavando louça e tendo um insight importante e interessante que faz toda a diferença sobre uma coisa que você está buscando como resposta, e também aquilo que a gente se envolve para poder fazer um ritual, para produzir profundas transformações na nossa realidade, na nossa consciência, manipulando energias que a gente descobre no universo. Que não existe uma diferenciação, um fechar, não, só é magia se for feito assim. Se é uma coisa que você consegue ir lá e fazer por conta própria, não tem nada de mágico nisso. Mas, puxa vida, existe muita magia, na minha opinião, de conseguir se transformar na pessoa que levanta e corre atrás e conquista os objetivos que você quer com a sua vida. É literalmente a carta do mago no tarô, né? É você literalmente criar o seu destino. E quando a gente fala sobre isso, eu pensei nisso exatamente nesse momento. Eu falei assim, cara, será que tá confuso para as pessoas de fora entender o que a gente tá falando? Porque pode ser que a gente esteja parecendo dois malucos falando sobre coisas totalmente loucas. Mas é que eu acho que para quem tá dentro da magia, ou para quem entende minimamente sobre magia, vai entender exatamente o nosso ponto. E aí a gente volta para aquele aspecto, né, do sonho, de que para a jiboia ela passar por aquele lugar, teve que passar o crocodilo, teve que passar o orangotão, porque todo mundo vai ter que passar por esse lugar, né? E aí eu acho engraçado essa cosmovisão que a galera tem de tipo, ai, nossa, espiritualidade é algo estrondoso, é algo estupendo, é algo milagroso. E é milagroso sim, mas no dia a dia, de uma forma sutil, é você estar precisando de comida e alguém aparecer com um prato na sua porta. É você tá precisando de uma resposta e alguém trazer essa resposta. É você tá precisando de um abraço porque você tá num dia horrível e alguém se dispor a te abraçar. Sabe o que eu percebo também? Que eu acho que as pessoas que às vezes não têm tanta vivência, elas ficam sempre na expectativa de viver alguma coisa muito extraordinária. Não, porque eu quero ter uma experiência de, sei lá, de tomar ayahuasca e de repente ter uma viagem astral, que eu tenho uma visão X assado de uma coisa que vai acontecer no meu futuro. Quando, honestamente, vocês não deveriam de desejar por experiências assim. Exatamente. Não é verdade? As pessoas não sabem do que elas estão desejando, gente. E não fique na expectativa de que pra você poder confirmar que existe alguma coisa mágica acontecendo na sua realidade, que você precisa de uma experiência que parece completamente fora do normal e da realidade. É muito mais legal quando você começa a descobrir e validar essa experiência na sutileza. E se abrir pra sim, talvez experiências extraordinárias virão. Você vai descobrir que elas não são tão confortáveis e agradáveis como você esperaria. Mas faz parte do trajeto. Não coloque isso como uma imposição. Eu acho que é exatamente sobre isso. Eu fui essa pessoa que queria, eu era tão cética a ponto de que eu queria algo que me convencesse. E eu acho isso muito engraçado porque eu lembro que em uma conversa com um mentor meu, eu falei sobre fé, né? A gente estava conversando sobre ceticismo e ele virou para mim e falou que fé não era sobre acreditar, mas era sobre você sustentar a sua dúvida com dignidade. Olha. Aquilo virou uma chavinha na minha cabeça que eu falei, pera. Então, no caso, o meu ceticismo não é algo que me atrapalha, e ele falou que não, que era algo que realmente me trazia respostas concretas, só que eu precisava começar a ver a beleza e a magia nas coisas, porque o que eu estava querendo era um espetáculo, e às vezes esse espetáculo ele chegava até mim e eu falava, não acredito. Porque era algo tão distante. E quando Aham. chega, sabe aquela pessoa que sonha muito tempo com alguma coisa e quando alcança o sonho não sente nada? É só aquele negócio de tipo, ah, é isso? Então eu replicava muito isso, né? Aconteciam coisas extraordinárias na minha vida. E eu falava, caraca, eu não sei se isso é real ou se isso foi coincidência. Então eu comecei a perceber que o ser humano ele nunca está satisfeito com nada. E conforme você vai olhando para fora, você vai querendo achar fora, você vai querendo, ai, provas de uma espiritualidade que às vezes é até inalcançável, você chega num ponto em que você percebe que não é sobre lá fora, mas é sobre aqui dentro. O que que estava dentro de mim que estava errado, que não me deixava crer. O meu medo de acreditar era algo tão grande que eu me obrigava a não crer. Olha uma correlação curiosa e interessante.
o medo que às vezes as pessoas têm sobre o dinheiro transformar elas, sobre a abundância financeira transformar elas, e o medo que o cético tem de que se ele se permitir acreditar que de repente ele vai se tornar o avesso de quem ele é. Muitas pessoas têm medo de ceder à possibilidade daquilo que ela acredita, ou que ela está flertando de crença ser real, porque, mas e se eu acreditar nisso, a partir disso, então talvez eu vou virar um fanático bitolado, totalmente desconectado da realidade? Desde quando que você vai apagar todo o seu senso crítico, toda a sua disposição a pensar criticamente sobre as coisas apenas porque você vai começar a perceber que magia existe na sua realidade? Eu acho que isso faz muito sentido, porque você falou de uma coisa que me desencadeou uma lembrança não muito agradável, que foi, eu acho que no dia em que literalmente a minha espiritualidade perdeu a paciência comigo e virou e falou: até então a gente estava aceitando o seu ceticismo, mas a partir de agora o seu ceticismo não é questionamento, é burrice. Aí eu fiquei tipo, eu não acho que seja. E eles assim, tá, tudo bem. Mas a partir de hoje, a gente não vai perder o nosso tempo querendo te provar que algo existe. Você acredita se você quiser. E foi naquele momento em que eu me vi colocada literalmente contra a parede de ou você realmente vai escolher acreditar e aplicar isso, ou você simplesmente pega tudo que você tem agora e joga pela janela. Porque senão não faz sentido. E naquele momento eu me apossei de uma fé que foi absurdo. E aí a gente volta lá para aquele dizer: a fé não é sobre você não duvidar, mas é sobre você literalmente, sabe, se sustentar essa dúvida com dignidade. Então, obviamente, que tem coisas que eu olho, por exemplo, esse sonho que eu te falei, eu ainda não sentei para confirmar ele. Eu ainda não sei se foi um sonho totalmente espiritual. Embora eu saiba internamente que sim, né? Mas é exatamente sobre esse ponto de que, tipo, não importa se ele foi espiritual ou não, o que importa foi o ensinamento que ele me trouxe, e naquele momento era a resposta que eu precisava. Até porque não tem nada que te obriga a dar uma resposta definitiva sobre ter sido espiritual ou não no momento. Exato. As pessoas fazem a gente acreditar que a gente precisa se validar magicamente o tempo todo. E isso vem muito de um lado meio frágil da nossa sociedade, que é essa questão das religiões de matriz africanas, e que o tempo todo você tem que provar que você está incorporado, e o tempo todo você tem que provar que sua entidade ela está em terra, e o tempo todo você tem que provar que ela realmente tem fundamento, que ela é firme, que ela é viva. E quando a gente sai desse sistema e vai para magia, a gente fica meio bitolado assim também. Sabe? A gente fica meio maluco, a gente fica assim, não, eu tenho que provar o tempo todo que isso daqui não é loucura da minha cabeça, que eu não tô enlouquecendo. Esses dias uma amiga minha virou para mim e falou assim: caramba, né? Você confirma tudo com as cartas, os sonhos que você teve, as dúvidas que você tem. Por que que você confirma tudo com as cartas? Porque eu, assim, os meus ancestrais falam comigo e eu só levo em consideração o que eles falam e pondero, né? Eu falei assim, minha amiga, eu não tô confirmando porque eu não confio no que eles me dizem. Eu estou confirmando porque eu não confio na minha sanidade mental. Porque aí a gente volta para aquele ponto. Existe uma linha tênue entre Sim. loucura e magia. Então é você saber também se ponderar, né? E essa linha tênue, ela voltou na minha cabeça agora também com essa conversa toda, porque uma das coisas que eu também gosto de conversar com os meus alunos, meus estudantes, é sobre o aspecto narrativo relacionado com a magia. Sobre o quanto que essa decisão de acreditar nos empodera para decidir qual é o significado que a gente vai dar para as nossas experiências. Mas que isso, de fato, é uma coisa que a gente, né, precisa chegar num determinado ponto de amadurecimento sobre a nossa própria vivência para tomar a rédea desse poder, desse controle, porque isso facilmente pode ser desmedido. A gente pode facilmente começar a validar coisas na nossa realidade como fazendo parte da história que a gente está enredando e narrando para nós mesmos sobre o que é válido ou não, sobre o que é verdade ou não, sobre o que é verdadeiro ou não, e a gente pode perder a mão no uso desse poder narrativo na nossa própria realidade. Então, é um poder para ser aprendido, para ser adquirido, para ser usado, mas ser usado com parcimônia, inclusive se dando a possibilidade de desligar a necessidade de dar qualquer significado para as nossas vivências e experiências. Nem sempre é necessário ou conveniente olhar para tudo de excepcional que acontece e se preocupar naquele momento de dar um significado específico ou não. Eu acho que é sobre responsabilidade, Fausto. Eu acho que no fim das contas, a gente, todo mundo quer estar na bruxaria, todo mundo quer estar na magia, todo mundo quer acreditar, mas ninguém quer acreditar sozinho, né? Então é muito aquilo de tipo assim, eu acredito no que eu faço,
mas essa responsabilidade de ter que sustentar o que eu acredito, talvez não é algo que eu queira naquele momento. Então, você querer ser um bruxo, você querer ser um mago, você querer ser uma bruxa ou uma feiticeira e etc., vai te exigir um peito de sustentar coisas que muitas pessoas não sustentam. Hoje, por exemplo, um seguidor me mandou mensagem perguntando sobre fontes referente a estudos de bruxaria cósmica e etc. E eu seria muito escrota se eu falasse para ele, vai estudar física quântica, sabe? Porque não é sobre isso. E se eu virar e falar que existe um autor que escreve, ou autora que escreve sobre a bruxaria cósmica, não existe. Porque não é algo que a gente realmente tem acesso, né? E também vale lembrar que a gente está muito aprisionado a um sistema extremamente elitista dentro da bruxaria. E que, infelizmente, essa bruxaria europeia que nos vendem não é algo que nos compete. Na visão deles, nós somos latinos. Então, a gente está, tipo, para lá, entendeu? Então, é muito curioso a gente ver uma receita em um livro mágico que veio lá da galera lá de fora. É tipo, coisas que não existem na nossa fauna, na nossa flora. Sim. E aí você olha e fala assim, meu Deus, mas onde que eu vou encontrar uma pena de corvo, um bico de elefante, tá ligado? Não tem como. E aí você observa e fala, cara, realmente esse sistema que criaram em volta da bruxaria, ele não me pertence. Então eu vou ter que criar métodos e formas de criar algo que me caiba. Então eu acho que é sobre esse peito de você virar para outro e falar, infelizmente não tem base acadêmica para isso, mas eu posso te explicar a minha cosmovisão, como isso se apresenta para mim, e você vai ali a ponderar se isso faz sentido ou não para você. Esse peito, muita gente não tem para arcar. Porque você se comprometer com acreditar te leva para um caminho muito hostil, onde as pessoas vão sempre te questionar. E ninguém gosta de ser questionado. Ninguém gosta de ter a sua fé colocada contra a parede. Porque a gente foi, principalmente aqui no Brasil, a gente é condicionado e obrigado a acreditar em algo que às vezes pra gente não faz um pingo de sentido, entendeu? E é sobre. É sobre. Uau! A gente conversou de muita coisa. Eu adorei o papo. Já deixei passar da 1 hora, que geralmente é o tempo que tem de gravação. A gente aqui, se deixar 4 horas, a gente aqui. 4 horas. A gente fica 4 horas. E, Milena, muito obrigado pela participação. Peraí. Melina? Melina. Meu nome é Milena, pessoalmente, mas meu nome mágico é Melina. Mas independente, me chame do que quiser. Tá, é por causa da minha dislexia, que é uma super habilidade que eu tenho, de trocar às vezes as letras numa palavra. Minha esposa adora, porque ela adora erro de português. Oi? E você entendeu exatamente. Nossa, que filho da puta, né? Você pegou exatamente o que eu fiz, que foi literalmente um anagrama. Eu só anagrama. inverti algumas palavras para se tornar Melina ao invés de Milena. Entendi. Cretino. Mas eu cometo às vezes erros de português na fala que são por causa de inversão de troca de letras, por causa da minha dislexia. Mas eu também é um superpoder porque me dá a habilidade de ver as coisas tridimensionalmente na minha cabeça. Então, qualquer objeto que eu olho, eu consigo fechar os olhos e criar uma versão tridimensional. E é justamente essa versão tridimensional que faz às vezes eu pensar nas palavras tridimensionalmente e sem querer inverter e trocar a ordem das coisas na palavra. Então, Melina, muito obrigado pela participação no Jornada Mágica. Foi uma conversa maravilhosa, encantadora. Eu quero ter mais conversas contigo em outras oportunidades, em outros momentos, seja no Jornada Mágica, seja em outras iniciativas malucas que a gente crie para poder bater papo e conversar. Eu quero mostrar para as pessoas do Jornada Mágica, ver 2 pessoas que têm um pensamento mágico muito particular, muito pessoal, muito individual. Eu na minha vertente, eu não só como mago do caos, mas também, né, com o olhar específico que eu tenho dentro da vivência da magia do caos. A Melina com o olhar dela e ainda assim a profundidade da nossa vivência nos faz encontrar pontos muito extensos de perspectiva comum daquilo que a gente encontrou na nossa jornada, na nossa vivência, e torna com que seja possível a gente dialogar profundamente e longamente sobre a nossa experiência com a magia e com a bruxaria, sem necessariamente ter que recorrer a termos específicos de vertentes e de tradições. Isso que eu acho que é uma coisa muito legal de ser ressaltada.
Quando duas pessoas profundas nessa vivência se encontram, eu não preciso falar nos termos da magia do caos, você não precisa falar nos termos da sua bruxaria. A gente fala nos termos que a gente tem em comum, que são aquilo que toca a nossa vivência concreta com a vivência da bruxaria e da magia. Então eu deixei o. Isso, né? A bruxaria é isso, é essa troca, é a gente saber falar a nossa própria língua. E sem precisar de, olha, coisas mirabolantes, incríveis, para que a gente se entenda, sendo que você consegue entender não só os meus termos, mas você consegue entender a minha vivência e eu a sua. Sim. Que eu acho que aí a gente já entra no ponto da humanidade, né? Fantástico. Então, Melina, muito obrigado. Deixo você também para fazer o seu último momento de agradecimento, de recados, de mensagem final para os seguidores do Jornada Mágica. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Eu sei que às vezes a gente pode parecer dois malucos assim conversando que nem uns doidos, mas no fim das contas eu acho que é sobre você abrir os ouvidos, você realmente estar disposto a absorver conhecimento sem você querer botar o seu em cima. Ninguém aqui está competindo, a gente só está trocando, né? Eu e o Fausto, a gente já teve presente em outros projetos e a gente sempre se entendeu muito bem dentro daquilo que a gente pratica, né? Sempre se respeitou muito e é sempre maravilhoso estar aqui conversando e explicando para as pessoas de uma forma até muito sutil sobre o que é a magia, que a magia ela é simples, ela acontece no dia a dia. E se tiver aqui umas duas, três pessoas que se conectem com esse assunto e que realmente enxerguem a magia e a bruxaria na sua vida sem toda aquela glamorização que as pessoas realmente pregam, a gente já vai ter atingido o nosso propósito. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada a você pela oportunidade. Isso é incrível e é isso. Eu espero que a gente se encontre mais vezes também. Fantástico. Até os nossos próximos encontros e para o público, até por acaso.